Nesse vídeo nós vamos trabalhar o capítulo 12, onde Paulo vai exortar a igreja a viver uma vida, uma prática cristã baseada na misericórdia de Deus. Agora, do capítulo 1 ao 11, ele trabalhou as questões, digamos assim, teológicas, Isso, né? Doutrinárias, e agora ele vem apresentar como aplicar, isso, digamos assim, tudo isso que ele falou, né? Então ele começa a falar no capítulo 12 da nova vida, isso. Ou seja, daquilo que nós temos, né, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador. Calbart vai chamar de ética cristã, né? Então a forma como você lida com as suas questões do dia a dia, né? E então é interessante porque até o próprio Calbart ele vai falar que essa ética cristã ela acaba sendo até confusa e violenta porque ela desafia, ela interrompe o status quo e ela vai mostrar uma outra perspectiva de viver a vida. Exatamente. Então, isso é uma característica de chave de leitura para Paulo. Paulo sempre aborda nas suas cartas, primeiro a parte doutrinária, teológica, onde ele vai dar toda a base para a fé e para uma vida com Deus. E aí depois ele vai fazer as exigências de como nós devemos viver essa vida, que é essa ética cristã que Calbart coloca. E ele vai começar de forma magistral, porque ele vai apelar para a misericórdia de Deus, agora no capítulo 12. Por que misericórdia? Porque nós vimos nos capítulos anteriores sobre essa misericórdia de Deus, que é a eleição. Sim. A eleição é pura misericórdia e graça, bondade da parte de Deus para conosco. Então, se ele agiu com misericórdia para conosco, nessa misericórdia, agora Paulo faz a exigência, tem um direito, né, de exigir que nós venhamos a viver uma vida agora que seja agradável a Deus. Ele faz essa exigência como uma súplica, né? Ele não chega dando carteirada. Exatamente. Mas ele faz isso assim de uma forma muito interessante. Vamos ler o versículo primeiro, porque no versículo primeiro ele já começa de forma extraordinária essa exigência que ele quer. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui ele trabalha três coisas muito importantes, né, que eu já percebo de cara. Trabalha sacrifício, trabalha a questão do corpo e trabalha a questão de um culto. Né? Na questão do sacrifício é importante Paulo já começar dessa forma, porque em Cristo é abolido os sacrifícios de animais anteriores. Jesus ele se tornou o verdadeiro Cordeiro de Deus. Um sacrifício perfeito. Um sacrifício perfeito. E agora é exigido que nessa nova aliança haja sacrifícios. Sim. Só que não mais de mortos ou de animais. Agora sacrifícios de vivos. Da própria pessoa, né? Exatamente. E isso é muito interessante porque se a gente for voltar lá para trás, quando foi instaurado a fé judaica, né? Quando Moisés ia ao encontro de Faraó, tinha uma ordem de Deus. A ordem de Deus é o seguinte: libera o meu povo para que sacrifiquem para mim no deserto. Quando Moisés chegava para Faraó, o que Moisés dizia assim: liberta o povo de Deus para que ele possa adorar a Deus no deserto. Então adoração e sacrifício estão bem ligados. Né? E é por isso que ele vai falar também depois da questão do culto racional. Mas antes ele vai tratar do corpo também. A gente falou sobre o corpo no capítulo 6, né? No corpo nós falamos lá no capítulo 6 que depois da ressurreição de Cristo e também espiritualmente nós ressuscitamos com Ele, o nosso corpo já não é mais um instrumento de injustiças, né? Nosso corpo já não é mais uma escravidão, né? um invólucro de escravidão, mas ele exige lá que na ressurreição de Cristo e a nossa, nossos corpos agora são transformados para serem corpos de instrumentos de justiça diante de Deus. Então esse sacrifício que nós vamos prestar é no corpo. Ou seja, e aí é que ele vai falar da mente, que não tem como a gente excluir. Exatamente. Faz parte, né, do corpo. Essa ideia da metanoia, né, de transformar a mente para que esse sacrifício não seja só automático, né? Como era o sacrifício no Antigo Testamento, mas ele passa a ser de coração. Exatamente. Com todo o corpo, né? Na integralidade do ser. Exatamente. Né? E aí, vamos lembrar também de uma questão do corpo. É lamentável, né, Gisele, que a teologia do corpo seja tão pouco abordada na teologia cristã, nas pregações das igrejas, mas existe um sentido muito grande em Paulo sobre a teologia do corpo, porque é no corpo que nós vamos receber os galardões. Quando você vai lá para Paulo em Coríntios, ele vai falar, por exemplo,
de que as nossas obras vão ser testadas meio que como pelo fogo, é a analogia que ele está usando, né? Sim. E ele diz que algumas obras podem ser comparadas como ouro, prata, bronze, madeira, palha e feno, né? E esse teste, essa provação que vai acontecer, vai ser no corpo, e aí o corpo que tiver obras, né, que sejam dignas de prata, de ouro, de bronze, elas vão receber o galardão no próprio corpo. Então tem toda uma teologia de servir no corpo. Por isso que Paulo vai exigir agora que esse sacrifício seja feito, né, como um sacrifício vivo e o corpo diante de Deus. É porque às vezes a gente acaba excluindo, né, a integralidade do ser humano. Exatamente. E acha que assim, eu pensar em fazer alguma coisa, ou não, agora é todo o corpo. Por isso que a ideia de cuidar do corpo, eu acho que a ideia assim é exercer isso com moderação. Exatamente. Em todos os sentidos. E aí a gente não fala só no sentido teológico, Exato. mas também do cuidado, né, com o corpo que nós temos. Se nós estamos honrando a Deus com esse corpo, se ele não está sendo motivo de escândalo ou vergonha, né? Vergonha. Uma vez que o Espírito Santo habita, né? Paulo vai dizer em Coríntios que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A ideia da gente cuidar da alimentação, da saúde mental, de tantas coisas que a gente acaba excluindo da nossa espiritualidade, Exato. Mas que fazem parte, não tem como a gente separar quem nós somos, né? Exatamente. E aí, pensando nessa analogia que Paulo está usando aqui, né? Do corpo como lugar de serviço, e no templo que também era o espaço de serviço a Deus, agora a nossa vida e o nosso corpo tem que ter uma dedicação de serviço a Deus, pensando lá, né, como na instauração da fé judaica, em que o sacrifício e a adoração são coisas similares. Então nós temos que adorar a Deus, servir a Deus com o nosso corpo, porque é no corpo que podemos fazer a missão de Deus neste mundo, né? Uma espiritualidade que se volta para um sagrado só mental, isso é impensável. E dentro dessa integralidade, Paulo vai trabalhar ainda dentro do próprio versículo primeiro, essa ideia assim, se esse corpo tem que ser um sacrifício santo e agradável a Deus, esse sacrifício torna-se racional e uma forma de culto. E o culto não tem a ver aqui com aquela hora de um dia específico, que a gente chama de culto, de missa, de liturgia, não, tem a ver com toda a vida da gente, né? Servir a Deus, cultuar a Deus durante toda a vida da gente com o nosso corpo. E tem que ser de forma racional. Isso aqui eu acho legal. E aí a gente resgata aqui Calvino nesse versículo, porque Calvino ele tinha a ideia de que o culto ele tem que ser um culto lógico, que é justamente a palavra como está no original do racional. A palavra racional no original é lógicos, ou seja, o nosso culto tem que ser lógico, tem que fazer sentido, tem que ter edificação, porque o Calvino dizia isso, né, que todo culto tem que servir à edificação. E isso é muito importante porque a gente já consegue tirar da nossa visão aquela premissa errada de que o culto só tem que ser só espiritual, no sentido assim de só levantar a mão, não sei o quê. Uma parada mais sobrenatural, mais sobrenatural, ou de, sei lá, de sentir alguma coisa. De ocultismo. De ocultismo, esoterismo. E mesmo dentro do evangelicalismo, nós sabemos que também existe muitas igrejas que defendem, não é que defendem, mas eles vivem aquela questão do emocionalismo, né? Que acaba que a pessoa ela sai extasiada de um culto, mas sem entender nada, sem ter sido edificada, sem ter crescido na fé, né? E esse versículo aí faz com que isso caia por terra. Até porque assim, ele vem trabalhar essa questão da renovação da mente, e a ideia de que só uma mente renovada pode experimentar e comprovar. Exatamente. Discernir, analisar e optar por obedecer a Deus, né? Então aqui a gente não está fazendo uma exclusão, né, dessas formas de culto. Eu acho que é importante, se você pensar, quando a gente fala culto, você pensar na celebração que tem na sua igreja. Tá, ok. Não, ela não pode ser só palavra, ela tem que ter música. Eu acho que a gente pode levantar a mão, pode falar, pode chorar. Pode. Não quer dizer que isso esteja excluindo da sua espiritualidade, mas a ideia de culto aqui vai além, né, desse momento, como o Andressa já falou. Mas assim, é entender que não é só com a nossa racionalidade, é uma forma geral.
né? É ter esse discernimento, até de saber se eu tô triste, por que eu tô triste. Avaliar os sentimentos, para que nesses sentimentos, porque se a gente vive muito pelo sentimento, por exemplo, em algum momento a gente pode deixar de honrar a Deus, porque às vezes você tá tão triste que você não quer sair de casa, você não quer falar com ninguém. E às vezes você peca porque você poderia estar edificando alguém, poderia estar falando de Deus para alguém, poderia estar usando o seu dom que Deus deu para alguma atividade nesse sentido. Então o culto vai além das paredes da igreja. Exatamente. Né? A ideia é que o nosso corpo esteja em culto. A questão é se esse culto agrada ou não a Deus, porque o sacrifício vivo foge do altar. E aí, pensando nessa questão do sacrifício, a gente tem duas exortações nos profetas, no Antigo Testamento. Uma que falava das pessoas que têm zelo de Deus, mas sem conhecimento. Ou seja, mesmo no zelo de Deus, eles tentavam servir a Deus, mas por falta de conhecimento faziam de forma errada. E o segundo era o sacrifício de tolo também que existia. Né? Aquela pessoa que fazia o rito pelo rito, mas não tirava daquilo nenhum proveito, não tirava daquilo uma verdadeira edificação e muito menos agradava a Deus. Era um sacrifício pelo sacrifício. Só cumprir a tabela. Só pelo rito, não é? Então o nosso culto, pensando no culto daqui, além do culto dominical, qualquer coisa como a gente está pensando no culto de uma forma geral na nossa vida, tem que ter sentido, tem que ser algo que seja inteligível, tem que edificar, ser bênção para a nossa vida e bênção para a vida das pessoas. Então tudo que você pode fazer na sua vida, faça de forma lógica. Por exemplo, se você trabalha, o trabalho dentro da perspectiva reformada é uma vocação. Né? E quando você serve trabalhando, você está servindo a Deus, é a sua forma de culto. Sim. E se você faz isso pensando nessa lógica de que tem que ser inteligível para agradar a Deus, então você vai ser um excelente trabalhador, edificar, né, construir para que as relações, qualquer coisa, sempre sirva para bem maiores. Aquela máxima de Colossenses, né? Façam tudo como se fosse para o Senhor e não para homens. Vale aqui uma dica para quem gosta de ouvir podcast. Tem o pessoal da BC2, depois a gente deixa o link na postagem. Eles têm um podcast que fala um pouquinho sobre isso, sobre como exercer a profissão, pensando nessa questão, né? Como culto, da melhor forma possível. E aí nesse sentido também é interessante porque Paulo ele vai falar que a nossa relação também de exercer esse culto, ela está relacionada com os dons que nós recebemos. Sim. E ele vai dizer que cada um recebe, né, conforme a graça ou a fé que Deus concede. Isso. E ele vai listar, né, alguns dons, chamados charismas, né? E vai trabalhar vários deles. Ele vai falar de 6 aí, que são 7, né, na verdade. Profetizar, e os outros que são mais corriqueiros, que também ele faz menção desses dons também lá em Efésios e 1 Coríntios 12, lá com menos quantidade, digamos assim. Mas ele vem trabalhar, que assim, ele dá alguns exemplos de como a gente pode exercer, ou seja, cultuar. E esses dons valem para a vida em comunidade, mas também vale para a vida em sociedade, para fora dela. Isso. É muito interessante essa costura que Paulo fala, né? Então, se nossa vida é para sacrifício de agradar a Deus em forma de um culto racional, aí Deus vai possibilitar que nosso culto seja não só racional, mas seja em potência, onde Ele vai derramar os seus dons, que é o que a José falou do charisma, né? Os carismas, né? Que são os dons espirituais. E esses dons espirituais não têm a ver só com servir na igreja, mas tem a ver com servir em toda a nossa verdade. Eu estava olhando aqui atrás, se você percebeu, é porque eu estava olhando ali um livro do Tim Keller, que ele tem um título que é Fé e Trabalho. Né? Legal, que é essa ideia, que é isso que o pessoal da BC2 também vai trabalhar do mandato cultural. Sim. Entender que todo trabalho, se você faz esse trabalho baseado na sua vocação espiritual, você consegue não só satisfação pessoal, mas consegue servir toda a sociedade e agradar a Deus com isso. É um culto. É um culto. E eu acho que assim, voltando ao nosso texto, né, é interessante porque a partir dessa perspectiva, então, ele vai agora, a partir do verso 9, por exemplo, falar da conduta dos membros da igreja. Exato. E é interessante porque essa conduta, eu acredito que ela não seja só para os membros da igreja. Né? O John Stott, ele faz, eu achei interessante, porque eu gosto de fazer bolo. E ele vem falar que essa conduta é uma receitinha, é a receita do amor para a vida em comunidade.
E aí eu gostaria de pontuar, ele coloca basicamente 12 ingredientes, e aí se você prestar atenção aí seguindo a tua Bíblia, você vai ver. Primeiro que ele vai falar sinceridade, que o amor deve ser sincero. Depois ele vai falar de discernimento, quer dizer, odeiam o que é mal, apegue-se ao que é bom. É saber essa diferença. Esse amor também, ele tem afeição, ele dedica uns aos outros no amor fraternal. Ele vai falar sobre honra, que é preferir dar honra aos outros do que a si mesmo, colocar o outro acima de si, né? Depois ele vai falar no 5, né, entusiasmo. Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Ele vai falar que esse amor também tem paciência, que é a ideia do alegrar-se na esperança, ser paciente na tribulação, perseverante na oração. Outro ingrediente desse amor comunitário é a generosidade, que é a ideia de compartilhar com os santos as suas necessidades. Depois ele vai falar da hospitalidade, que é praticar a hospitalidade, receber bem, né? Ele vai falar da boa vontade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Ele vai falar de simpatia, mas aí aqui eu prefiro fazer uma observação minha e colocar empatia, que eu acho que é melhor, que é alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Ele vai dizer que esse amor tem harmonia, e é que tem a mesma atitude uns para com os outros. E por fim a humildade, que é não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios a seus próprios olhos. Então eu acho assim, essa receita, né, de conduta, de amor na comunidade, se a gente tirar ela da comunidade e levar para a nossa vida e sociedade, a gente tem muito a testemunhar. Exatamente. Eu acho assim, o nosso culto, ele se torna, eu acredito que muito mais agradável, né, ao Senhor. E está certo nesse sentido, porque a igreja, como deveria ser Israel não foi, a igreja tem que ser luz para as nações. Aquilo que as pessoas veem na igreja é o que elas deveriam espelhar lá fora. O problema é que nem sempre a igreja consegue viver essa realidade. Todas as comunidades de fé religiosas, principalmente do cristianismo, elas deveriam ser comunidades ágape, como era na igreja primitiva. Toda reunião que acontecia entre os cristãos na igreja primitiva era um chamado de ceias ágapes, né? Porque eles realmente viviam essa comunidade em amor. E aqui esse texto é muito legal, essa ressalva que a Gisele deu, porque se você não sabe como amar as pessoas, é só olhar Romanos 12, do 9 ao 21. Ali, essa receita, né? A receitinha do amor. Como é que você deve amar as pessoas? Porque a sociedade ocidental, ela desaprendeu a amar, né? Sim. A gente associa muito amor hoje à questão do sentimento. E o amor é um verbo, ele é ação. Ele não é... Não quer dizer, eu costumo sempre dizer isso, né? Que não exclui o sentimento. Exato. Existe a questão da afinidade, da afeição, de querer estar com quem você gosta, existe. Mas aí eu acho que o desafio maior de Paulo é fazer algo assim, isso com os inimigos. Exatamente. É apresentar amor, assim, é um amor de serviço e não de retaliação. Exatamente. Que é como ele vai falar a partir do 14, né? Na verdade ele repete, assim, ele vai dizendo, né? Não amaldiçoe, não retribua ninguém mal com mal, nunca procure vingar-se, não se deixe vencer pelo mal. Basicamente ele está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, né? Aquela ideia da retórica repetitiva para reforçar. Né? Então o desafio é maior porque nós como cristãos somos convidados a fazer isso também com os nossos inimigos. Exatamente. Com aquela pessoa que você não gosta do trabalho, da escola, também. E isso é que você vai mostrar que realmente amou, porque como eu estava colocando essa ideia de tem muito mais a ver do que sentimento, porque muitos de nós usam o argumento seguinte, mas não consigo amar a pessoa, não sinto nada por ela. Agora é o tradicional ranço, né? Tem um ranço. Mas o desafio de amar, segundo a Bíblia, é você mesmo não sentindo, a si mesmo fazer. Por exemplo, o caso da empatia que você colocou. Né? É porque no grego essas palavras elas têm um sentido muito amplo e a gente meio que particiona. Né? A gente tem empatia, compaixão, simpatia, mas no final tudo é a mesma coisa no grego. Porque sim, que no português a gente tem mais palavras, né? O prefixo sim quer dizer com, né? Que é de compaixão. E empatia, que é a paixão, o sentimento pathos, né? Sim. É aquela sensação que você tem para com outra pessoa. Então você agir por empatia para com alguém não depende de você sentir.
É uma questão de você realmente se colocar no lugar do outro e tentar ajudar o outro. Eu vejo assim, eu acho que tem, além disso, tem uma coisa muito importante nisso tudo, que eu costumo, pra mim é uma métrica. O 2 fala, né, transformai-vos a vossa mente. Você foi transformado, você agora é filho e filha de Deus, justificado mediante a fé, salvo. E por que a sua conduta não é de uma pessoa salva? Porque a gente escuta muito, na verdade eu só retribuo o que eu recebo. Se a gente retribui conforme a gente recebe, a gente está no olho por olho, dente por dente. E a ideia é que assim, eu não vou mais tratar o outro conforme ele merece, mas conforme eu sou. Exatamente. E se em Cristo eu sou uma nova pessoa, mesmo que aquela pessoa aos meus olhos, porque tem gente que não merece mesmo, vamos ser realistas. Ela não merece. Mas se eu tratar ela como ela merece, eu vou estar sendo igual a todo mundo. E o meu Deus diz, aqui é aquela coisa, teologia de casa, você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Exatamente. Você trata de fazer o que Deus manda e Deus manda você amar. Exatamente. Tratar a pessoa, porque se a gente parar para refletir, nós não fomos tratados conforme nós merecíamos. Então assim, eu acho que essa dinâmica do amor cristão, ela é surpreendente porque ela nos convida a tratar o outro com todas as características de Cristo. E é um desafio, porque a gente não pode excluir que a gente tem paixão, que a gente tem raiva, que esses sentimentos, muitas vezes a nossa vontade com o inimigo é retalhar mesmo. É assim, a gente não está fazendo aqui nenhuma apologia de, olha, não, faz de conta que você não está sentindo isso. A gente sente. Tudo isso acontece. O fato é que em Cristo nós agora colocamos toda essa dinâmica e esses sentimentos diante dele e fala, Senhor, me ajuda a fazer diferente. O que eu posso? Como eu posso? Se você não consegue e Deus não te dá naquele momento a iluminação, talvez é melhor não fazer nada do que agir de forma impulsiva e gerar um testemunho assim, não falso, mas que possa parecer ruim, porque as pessoas vão dizer, depois diz que é cristão, depois diz que é crente. Quantas vezes nós não escutamos isso? Verdade. Não é ser bonzinho, não é isso. Não é, acho que a ideia nossa aqui não é essa. Você tem que ser bonzinho, aceitar. Não, tem hora que você tem que falar. Jesus falava, Jesus tinha nessa dinâmica, não é de simplesmente aceitar as circunstâncias, não é isso, mas é analisá-las agora à luz do Espírito Santo e dessa nova mentalidade que nós temos em Cristo. Exatamente. E isso o Espírito Santo é capaz, está em nós para nos dar essa direção. Uma coisa que é importante a gente entender, né, disso que a Gisele está colocando, de forma muito importante, é que a gente não vai nunca anular os sentimentos, inclusive aqueles sentimentos que, digamos, seriam ruins, né? Na verdade, nenhum sentimento é ruim. Tudo que Deus colocou em nós, tudo que nós temos, é bênção de Deus nas nossas vidas. Agora a questão é de saber administrar essas coisas. Né? A gente tem que saber ser o gestor das nossas emoções. Domínio próprio, dom do Espírito, exatamente, né? O dom do Espírito é o domínio próprio. Então, por exemplo, eu costumo dizer que pessoas que são iracundas, pessoas que têm raiva, que se ira fácil, essas pessoas elas têm um potencial muito grande de ação. De repente ela pode usar esse potencial para coisas boas. Como também não. Eu acho que o exemplo é Pedro, né? Mas você, por exemplo, uma pessoa que é iracunda, né? Se ela administra bem a raiva dela e a ira dela, ela pode usar essa ira e essa raiva, porque quem fica irado, tem muito poder de ação, de fazer coisa, de falar. Ela pode agir contra a injustiça com essa ira. Como Jesus fez. Uma ira justa, né? Como Jesus fez no templo, onde ele se irou, usou a força da ira para poder, pegou lá o chicote, expulsou aqueles corruptos do templo lá, ou seja, ele usou uma força muito grande que tem para poder lutar contra uma injustiça. Porque uma pessoa quando é muito mansa, muito tranquila ou nervosa, qualquer coisa desse tipo assim, não consegue numa hora que necessita agir dessa forma. Aí depois ainda pensa, né? Nossa, eu devia ter falado e não falei. Exatamente, né? Então é uma questão de gerir as emoções e saber usar, e aí o amor vai conseguir fazer isso. Mas para encerrar sobre essa questão do amor, eu queria lembrar um prólogo do livro do Goethe, que é o Fausto. No prólogo ele vai fazer uma paráfrase do primeiro versículo de João, capítulo 1, onde ele vai tentar descrever ou trazer um real significado do que é o verbo.
E aí depois de ele descrever, que eu não vou lembrar agora de cabeça, né, a forma poética como ele escreve, mas no final ele diz assim, que ele conclui que Cristo, no final das contas, é o ato. Mas é isso mesmo, o Jesus, que é o verdadeiro amor, a verdadeira bondade que veio ao mundo, ele foi ação. Ele mostrou amor, ele deu amor, ele entregou-se por amor. Né? Então essa é uma coisa maravilhosa. E a gente só consegue todas essas coisas, né? E eu acho que vale a pena a gente voltar um pouco no versículo 2 para falar dessa questão da metanoia, né? Que você citou no começo. Que é, eu acho que é o versículo mais lembrado de Romanos, eu acho que transformai-vos, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Que de fato isso é muito importante. Se você lembrar que lá no capítulo 6 nós falamos sobre essa questão, né? De que nós recebemos na ressurreição uma nova vida em Cristo, mas que a gente permanece com hábitos anteriores, a única forma de a gente conseguir criar novos hábitos e pensar de uma forma diferente para viver o novo em Cristo Jesus, é necessário fazer essa mudança do mental, que é a metanoia, que é a palavra arrependimento, conversão, né? Todas são a mesma palavra no original, né? Sinônimos do metanoia, da transformação da mente. Só que eu queria pegar etimologicamente, Zé, que a palavra metanoia quer dizer além da mente, não é? Que é, por exemplo, a nossa mente ela não é muito habilitada para pensar como Deus quer, não é? Nós, na nossa natureza e tudo que nós aprendemos nesse mundo... a corrupção do pecado deturpou algumas coisas que são inevitáveis. Exatamente, é estrutural. A nossa mente, né, a teologia reformada defende isso, né, que a nossa mente ela foi corrompida totalmente. Então a gente precisa de uma outra mente, além da nossa mente. E aí é que vem Paulo de novo para abordar uma questão muito importante. Diz assim que a única forma de nós podermos saber o que Deus quer é através do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus percute todas as coisas até a natureza profunda de Deus. E aí ele vai afirmar que nós temos a mente de Cristo. Então se apropriar dessa mente de Cristo faz com que a gente consiga pensar agora como Deus. E aí eu queria trazer uma analogia legal que eu li num livro do Steve Covey, onde ele fala sobre a questão de mapas. Né? E diz o seguinte: quando você viaja de uma cidade para outra, se você não conhece a outra cidade, você precisa de um mapa. Mas se você tiver um mapa errado, não adianta nada você saber ler o mapa, porque a cidade que você está é outra. Sim. Né? Então você precisa da cidade onde você está, né? Você precisa de um mapa da cidade onde você está. Ou colocar o endereço certo no Google Drive, exatamente. No Google Maps. Google Maps, né? Então você precisa desse mapa atualizado do lugar onde você está para você se situar nessa nova cidade. Nós pertencemos agora ao reino de Deus, que é a nova cidade. Nós precisamos desse mapa espiritual para saber nos comportar dentro desse reino. E o mapa é a Bíblia e o Espírito Santo. Legal. Né? É a forma de a gente agora se localizar como cidadão do reino e viver no céu. Então, a gente vai encerrando por aqui, porque no próximo vídeo a gente vai falar do capítulo 13, que é uma continuação do capítulo 12, então para não ficar muito extenso esse vídeo, a gente vai parando por aqui. Mas leia aí, lê o capítulo 12 com atenção, pensa nisso que a gente falou e coloque-se em oração. Eu acredito que essa ideia do Espírito Santo realmente transformar os nossos sentimentos, a forma como nós pensamos, as nossas ações, isso é feito em oração, é em busca mesmo, pedir para o Espírito Santo nos guiar, porque ele também é aquele que quando a gente erra, coloca em nós a tristeza do arrependimento, ou seja, a gente ficar com aquele pezinho, nossa, eu fiz tal coisa, aconteceu, alguma coisa está errada, e às vezes você tem que voltar lá, pedir desculpa para alguém, tentar reaver alguns relacionamentos, enfim, essa é uma das coisas que o Espírito Santo é capaz de fazer quando a gente se coloca totalmente esperando, né, que essa transformação aconteça, porque é o agir de Deus. Isso. Até o próximo vídeo. Dá um like aí, compartilha esse vídeo e põe aí, né, um sininho, porque se você não tiver a notificação, como você sabe do vídeo novo? Esperamos por você. Até mais!